ACH 8612. Bioestatística. Aula de exercícios. Exercício 1. Pacientes que sofrem de doenças reumáticas ou osteoporose apresentam redução na densidade óssea. Alendronato é uma medicação prescrita para construir ossos ou prevenir a perda da densidade óssea. Holcomb e Rothenberg estudaram 96 mulheres que tomaram alendronato para determinar se havia diferença entre as médias dos percentuais de alteração na densidade óssea após o uso do medicamento. Eles tinham os seguintes grupos. Grupo 1, pacientes com artrite reumatoide, RA. Pacientes com lúpus, grupo 2. Grupo 3, pacientes com polimialgia reumática ou artrite temporal, PMRTA. Grupo 4, pacientes com osteoartrite, OA. Grupo 5, pacientes com osteoporose. Esses serão os dados. Tarefa do exercício 1. 1. Construir um boxplot dos dados, todos os grupos no mesmo gráfico. Determinar se há diferença estatística significativa entre os grupos. E 3. Comparar as médias dos grupos com os testes pós-hoc de Tuck. O alfa que nós vamos usar é 0,05. E a gente vai tentar fazer isso no Software Stats Journal. Então, você vai até a nossa planilha Excel, que contém os dados. Então, eles estão aqui. RA, artrite reumatoide, lúpus, PMRTA, que é, vamos voltar lá, pacientes com polimialgia reumática ou artrite temporal, osteoartrite e osteoporose. Então, nós vamos ter que fazer um teste para saber se esses resultados que eles obtiveram, essas diferenças aí do sintoma, é significativo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai copiar esses dados e colocar num software. E o software que nós usamos é esse aqui, Statistics Journal. Como você quer fazer um teste que compara 5 amostras, então você não vai usar o teste T. Você vai usar análise de variância, One-Way ANOVA. Aqui em cima, nessa página, está aqui o One-Way ANOVA, então os grupos que você quer. Infelizmente, a gente não tem como colocar o nome da amostra aqui, né? Mas você pode colocar as variáveis. Ao colar as variáveis, você verá que apareceram algumas coisas anômalas, esses quadradinhos. A gente precisa remover. Infelizmente, é alguma coisa que ele trouxe, algum resíduo que ele traz do Excel, e isso só ocorre em números negativos. Então, você precisa remover esses quadradinhos aí, todos eles, até que não tenha mais nenhum. Outra coisa interessante é que veja que há um espaço aqui, né? O cursor está nessa linha, você também tira essa linha. Então, eu tirei a linha final, tirei todos os quadradinhos. Vamos para o próximo grupo. Próximo grupo, lúpus. Software aqui, Ctrl V. Só tem um quadradinho e só tem uma amostra aqui que está com esse valor a mais. Grupo 3, PMRTA. Mesma coisa, cola. E aí você remove esse quadrado, esse outro, mais um. Eu acho que não tem mais. Mas é necessário tirar essa última linha que ele coloca mais. Percebe que quando remova a linha, ele cola essa janela aqui. Osteoartrite. De novo, cola isso e retira esses quadrados que são um colateral de se usar números negativos no Excel. E tira esse espaço final que está aqui. Finalmente, o grupo 5, osteoporose. Então, o grupo com osteoporose ele seria como se fosse um controle. Né? Aqui não tem nenhum quadradinho para retirar, só retirei a última linha. E todos os outros grupos, mesmo de osteoporose, eles foram trabalhados com alendronato. E vamos ver se tem alguma diferença entre os grupos. Então, eu acho que
A pergunta não está muito bem formulada, então o que você pode imaginar é que a pergunta é: se eu trato todos esses grupos de doenças que estão relacionadas com esse tipo de problema, né, com perda de densidade óssea, então a gente viu aqui, né, artrite reumatoide, lúpus, que é uma doença autoimune que pode atacar também os ossos, polimialgia reumática, artrite temporal, osteoartrite, osteoporose. Então, se eu trato todos eles com alendronato, será que vai ter algum que vai mostrar algum tipo de melhora? Então, o software vai fazer isso para você. Depois que você coloca as amostras, tira os quadradinhos, tira a última linha, você pode vir aqui em Analyze My Data, analise meus dados. Aí você aperta aqui. O software vai fazer o seguinte: do seu lado, nesse lado aqui direito, ele vai colocar os seus dados, né? Então, para você revisar os dados. E aí ele vai colocar várias coisas que ele calculou com os seus dados. Mas vamos voltar aqui para o slide para ver o que é solicitado, né? A primeira coisa, construir um boxplot dos dados. Todos os grupos no mesmo gráfico. Então vamos ver. Ele já fez isso para você. Está aqui. Você já tem todos os grupos no mesmo gráfico. Então, esse aqui é o primeiro grupo, o segundo grupo, terceiro, quarto. Percebe que as médias desses grupos elas estão todas muito próximas, né? Então, quando você coloca aqui, ele dá os valores das medianas, né? No caso. Mas isso tá tudo muito próximo, né? Então, mediana 4, 4.5, 4.6, 3.9, que é quase 4, 4.7, esse aqui é 6.2. Então, as coisas estão muito próximas aí. Vamos para a segunda coisa que eles solicitam. Eles solicitam determinar se há diferença estatística entre os grupos, que é o resultado do ANOVA. Isso vai aparecer lá em cima. Analysis of Variance. Aqui tem todos aqueles cálculos que são calculados, né, entre as amostras, soma dos quadrados, entre os resíduos e o total, os graus de liberdade, o quadrado da média, o fator F e o P. O P ele é maior que 0,05. Se você olhar aqui, né, então ele fala que é para comparar com o composto de Tucker, se der certo a nova, o alfa é 0,05. E se você ver aqui, eu obtive um valor 0,28, ou seja, esse P diz que a minha probabilidade, as chances de eu ter uma rejeição da hipótese nula é muito baixa, né? Então eu não consigo um valor menor que 0,05 aqui, inclusive esse número é bem maior que 0,05. Ou seja, quando esse número é bem maior que 0,05, que é o seu valor crítico, que é o máximo de erro que você aceita para rejeitar a hipótese nula, então a gente diz que não há diferença nenhuma entre as amostras, né? Como não tem diferença, esses resultados aqui do teste de Tucker, eles não fazem significado, não tem sentido. Então, os valores que não tem nada a ver, ele nem escreve os nomes das amostras aqui, né? Então, a gente conseguiu tudo. Nós conseguimos fazer o boxplot, fazer o teste ANOVA e ver que não tem que aplicar o teste T de Tucker. Teste T não, teste Tucker, post-hoc de Tucker, não teste T. Guarde esse link aí, esse statsjournal.com é muito útil, ele tem vários outros testes que a gente vai usar, inclusive. Exercício 2. Scores de dor obtidos de pessoas tratadas com cannabis medicinal foram 90, 10, 45, etc. Encontre a média, a mediana, o desvio padrão. Faça um boxplot dos dados, calcule o 25º e 75º percentis. Ele pergunta também, esses dados parecem ter sido tomados na população normalmente distribuída? Por que sim, ou por que não? Então aí você vai para a planilha de novo, exercício 2, e você seleciona esses scores aqui, Ctrl C. Na mesma página que nós estávamos, né, então nós estávamos aqui, você pode voltar para a página original, e você pedir estatística descritiva para uma variável. Então você clica aqui e entra os seus dados, Ctrl V. Então só ver se está tudo direitinho, tem aquela última linha lá que nós vamos tirar. Então os dados estão entrados aqui, aí você clica na Analyze My Data. Então ele vai estudar um único, né, uma única amostra, né, que é essa amostra que foi
medida da dor das pessoas tratadas com cannabis medicinal. Vamos ver lá quais são esses valores que ele pede. Então, se você subir aqui, ele vai te dar tudo. Ele dá a soma dos valores, o maior valor, o menor valor, quantos valores tem, a média que foi solicitada, a mediana, a moda, o desvio padrão da amostra, o 25º percentil, 75º percentil. Retornando lá, exatamente tudo isso. Média, mediana, desvio padrão, 25º, 75º percentil. Então ele retorna tudo isso para você rapidamente. E ele pergunta se isso que você tem, né, é uma distribuição normal, e pede para você mostrar o box plot. Isso está aqui. No box plot você vê a distribuição dos dados, né? Então ele vai mostrar a mediana, vai mostrar o quartil 1, que é 13, quartil 3, que é 70, então você tem tudo, né? O 25º e o 75º percentil. E ele vai te dizer se isso tem cara de distribuição normal. Claro, veja, essa aqui é uma disciplina em que a gente está fazendo isso de uma forma muito rudimentar, tem testes para isso, eu entendo. Mas vamos tentar usar o que esse cara ele fala em termos de espalhamento dos dados, né? Então, distribuição normal gaussiana. Então, se o seu dado tem uma distribuição normal, você tem que olhar o histograma abaixo, que é esse histograma aqui. Ele fala que aproximadamente 68% do seu dado vai estar entre 10 e 69,423. 10 deve ser... É que ele não indica muito bem aqui, né? Aqui seria 20, né? E 69,3 mais ou menos por aqui. Enfim, embora ele afirme isso, né? Essa distribuição ela não é normal. Se você fizer a conta direitinho, você vai ver que ele não vai ter, eu acho que, se eu não me engano, ele não tem a característica do sino. Aparentemente esses dados não tem. Você pode fazer até de outro jeito, né? Você pode simplesmente calcular o core Z de todo mundo aqui e fazer aquele histograma que nós vimos em aula. Continuar aqui. Exercício 3. O tabagismo é associado à incidência aumentada de vários tipos de câncer. Jianmin Yuan e colaboradores investigaram se o tabagismo era também associado ao risco aumentado de câncer renal. Eles recrutaram pacientes com câncer renal para servirem como casos em estudo retrospectivo e caso controle. Então, um estudo retrospectivo do tipo caso controle. Sujeitos controle sem câncer renal foram pareados por sexo e idade, variação de 5 anos, etnia e bairro, com cada caso. Após recrutar um total de 2.314 sujeitos para o estudo, Yuan e colaboradores visitaram sujeitos nas suas residências e entrevistaram sobre os seus hábitos de fumo, tanto passados como presentes. Ver tabela abaixo. Que efeito o tabagismo possui sobre o risco de desenvolver câncer renal? Então ele dá esse gráfico aqui, número de pessoas com a condição, câncer, sem a condição, quem fumou, que é aquilo que você acha que está causando a condição, e o que nunca fumou. Onde você já viu isso antes? Bom, aí você tem que revisitar as suas aulas. E aí eu vou te apresentar uma aula antiga aqui. Você deve lembrar disso, né? Eu tenho uma população de 100 indivíduos. Essa população eu vou dividir num grupo que tem câncer pulmonar, são 50. Isso vai ser o meu caso. Eles têm a condição. Sem o câncer, 50. Isso é o meu controle. E aí eu faço a seguinte pergunta. Quais as chances de ocorrer câncer pulmonar relacionado ao tabagismo? Eu vejo essa diferença e eu quero estudar isso, né? Isso aí, por exemplo, se você está analisando pacientes de uma UBS e você tem a ficha desses 100 pacientes, você pode organizar eles assim e tentar ver se esse câncer é devido ao fumo. Então a gente continua aqui. Eu vou fazer uma investigação de 25 anos retrospectiva para ver como era isso antes. Lá atrás, eu verei que
Do grupo com câncer pulmonar, 40 eram fumantes, 10 não. E no meu grupo controle, 10 eram fumantes, não tiveram câncer, e 40 fumantes. A partir disso, nós poderemos construir uma tabela, que é essa tabela aqui, caso, controle, fumante. Então vamos lá. No caso, fumantes é 40, não fumantes é 10. Caso 40, controle 10. No controle, fumantes é 10, não fumantes é 40. Então está aqui. Caso 10, não fumantes é 40. Então eu organizei o meu estudo pela condição e aquilo que eu acho que é o que causa o fumo. Com isso, eu posso calcular agora o odds ratio, que é a razão entre os indivíduos que tiveram, que são fumantes, né? A sobre B, dividido pela razão dos indivíduos que não são fumantes, C sobre D. Então, substituindo esses valores, né? 40 dividido por 10 sobre 10 dividido por 40. Isso dá 16. O que significa isso? Significa que há uma chance de 16 para 1 de ocorrer câncer pulmonar em fumantes, comparado a não fumantes. Então, para isso que serve esse tipo de estudo, né? Isso é fantástico. Imagine se você sai aí em vários lugares, vários UBS, você obtém esses prontuários, você conseguiria explorar e aprender muita coisa. Agora, voltando para a questão, né? Eu tenho algo muito parecido aqui. Né? Então, eu vou pegar isso daqui e transportar para cá. Bom, aqui é a minha condição, aqui é quem fuma, quem não fuma, então isso é muito parecido com aquilo que nós vimos lá. Né? Então, deixa eu só retornar para lá. Veja, fumante e não fumante, caso controle. Aí a gente vai para esse daqui, fumante e não fumante, caso controle. Né? Caso é quem tem a doença. Logo, eu posso aplicar as mesmas letras. Lembra? Olha, se você olhar aqui, são as mesmas letras. A, B, C, D. Então, eu chego à mesma distribuição. A, B, C, D. Com isso, eu posso calcular o odds ratio. A dividido por B, dividido por C, dividido por D. E isso vai dar 800 dividido por 713, dividido 357 dividido por 444. Isso é igual a 1,395. Eu quero correlacionar tabagismo com câncer renal. Então, o tabagismo ele aumenta ou diminui as chances do câncer renal? Eu obtive 1,395 a 1,4. Então, minha conclusão é: que efeito o tabagismo possui sobre o risco de desenvolver câncer renal? Conclusão: o risco é 1,395 maior para quem fuma. Quem fuma tem um risco de 1,395 maior em relação a quem não fuma de ter o câncer renal. Então, para isso que servem essas coisas. Né? Eu acho que, de novo, há um potencial muito grande de a gente sair fazendo isso, aprendendo bastante coisa. Exercício 4. A disfunção erétil é amplamente reconhecida por ser associada a diabetes e problemas cardiovasculares. Para investigar se a disfunção erétil estava associada a infecções do trato urinário inferior, o Sik-Chun e colaboradores aplicaram questionários em homens entre 40 e 70 anos de idade para avaliar a presença de infecções do trato urinário inferior, bem como questões relacionadas à função erétil, com altos índices nos questionários que indicam problemas mais sérios com infecções no trato urinário e melhores funcionamentos eréteis. Veja, quanto mais infecção no trato urinário, melhor o funcionamento erétil. É isso que eu estou lendo aí, você também. Respectivamente. Existe evidência de uma relação entre infecção no trato urinário e disfunção erétil? Vamos dar uma olhada lá na nossa planilha. Então, isso daqui é o índice de infecção do trato urinário. E isso é o índice de função erétil. O que eu vou fazer com esses dados?
como que eu sei que infecção do trato urinário está relacionada à função erétil? Nessa hora, você vai ter que revisitar uma outra aula da disciplina, essa aqui. Esse aqui é um gráfico de dispersão em que eu vou colocar aqui no eixo X a massa corporal em quilos versus a pressão arterial média desses indivíduos. E aí eu tenho esses pontos aqui. Então, o indivíduo com 50 quilos tem mais ou menos essa pressão, com 250 quilos parece ter uma pressão mais alta. E olhando isso, mais ou menos essa distribuição de pontos, parece que aqui é uma certa linearidade, né? Então, dá a impressão que não cresce tão forte, mas a gente vê aí que tende a crescer, aumentar a pressão arterial com o aumento do peso. Bom, e eu consigo determinar essa linearidade usando o coeficiente de correlação de Pearson, que é dado por esse valor. R igual a somatória de x menos x barra, x é a amostra, x barra é a média da amostra, y menos y barra, que tem a ver com o valor do y, né? E aqui a média do y, raiz de somatória de x menos x barra ao quadrado, vezes somatória de y menos y barra ao quadrado. Nós vamos calcular esses parâmetros. Aqui são os meus pacientes, são 17, o peso deles em quilos e a pressão arterial média em milímetros de mercúrio. Então vamos calcular todas essas coisas, né? Primeiro, a média, que é o x barra, né, do meu x e do meu y, né? O x vai ser o peso, né? Que lembra que o x é sempre a variável independente, né? Então o x é o peso, a média do peso é 100. Eu já sei, o x barra já sei que aqui vale 100. E a minha variável dependente, aquilo que varia em função da minha variável independente, é a pressão arterial, é o y. Deu 89,23, o y barra. Com isso, eu consigo calcular x menos x barra. Desculpa, eu não consigo fazer no Excel um x com tracinho dessa forma. Eu escrevi x barra mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu subtraí, né? X menos x barra. O x é 20, x barra é 100. 20 menos 100, menos 80. 30 menos 100, menos 70. E assim por diante. Para todos eles. Né? Agora eu vou calcular y menos y barra. Então, y, a gente sabe que é 80, y barra 89. Então, se você subtrair, isso vai dar menos 9,23, que é mais ou menos isso daqui, né? Com sinal negativo. E eu faço isso para todos os demais. Depois eu calculo o produto disso, né? Uma vez que eu estou somando todos os produtos, então eu vou primeiro multiplicar x menos x barra por y menos y barra. Tem aqui todos os produtos deste vezes esse, na mesma linha. E vou continuar calculando a parte de baixo, x menos x barra ao quadrado. Eu já tinha x menos x barra, é só levar ao quadrado. Isso já sai rapidinho, né? Menos 80 ao quadrado dá 6.400, e assim sucessivamente. Menos 70 ao quadrado, 4.900. Né? 7 vezes 7, 49, está certinho. E aí eu calculo y menos y barra ao quadrado, também, que vai dar esses valores. Né? Basta pegar isso, y menos y barra, e levar ao quadrado. Né? Então, menos 9,2359412 ao quadrado dá 85,29,065,748 e assim sucessivamente. Agora, eu vou somar todo esse pessoal aqui. Esse produto, são esses produtos aqui, e eu estou fazendo a somatória, que é esse símbolo. Então, deu 5.200. X menos x barra ao quadrado, somatória, corresponde a essa somatória aqui. Ó, essa somatória na frente disso. Deu 40.800. E y menos y barra ao quadrado, somatória, essa soma corresponde a essa daqui. Que é multiplicar esse por esse. Né? Então, seria esse por esse. Vai dar esse valor. A raiz disso tudo, né, que é esse valor aqui, vai dar 11.076,46153. E agora eu vou dividir a minha soma superior pela raiz. E aí, esse aqui, Pearson, esse foi o que eu calculei aqui, usando todo esse método. E Pearson no Excel, usando simplesmente a função Pearson no Excel. Deu o mesmo valor, né?
Então, a gente já viu que deu 0,4694. O que será que significa isso? A variável R, né, o coeficiente de correlação de Pearson, varia entre -1, direção negativa, e +1, direção positiva. As inferências possíveis são: quanto mais próximo de zero, mais fraca a correlação. Não é o nosso caso, porque a nossa correlação é 0,4694. Quanto mais próximo de +1, -1, mais forte a correlação. Com valor negativo, mais próximo de -1, então significa que se a variável independente aumenta, a dependente diminui e vice-versa. Então, é uma relação antagônica. E se for positivo, quanto mais próximo +1, se a variável independente aumenta, a dependente também aumenta. Então, são coisas que aumentam uma em relação à outra. Enquanto no negativo, enquanto um aumenta, a outra diminui. O que obtivemos? Para essa distribuição de pontos, quando você calcula o R, você obtém mais 0,47. Então é positivo a correlação. Quais são as conclusões possíveis? A primeira é: pressão arterial aumenta se o peso corporal também aumenta. Olha no gráfico. É exatamente isso que acontece, né? À medida que a pressão arterial ela aumenta, eu também tenho à medida que o peso do corpo aumenta, que é a variável independente, a pressão arterial também aumenta. Segunda conclusão possível: pressão arterial média diminui se o peso corporal também diminui. Então, à medida que o peso corporal ele é reduzido, a pressão arterial também baixa, que é caminhar de trás para frente nessa reta. Esse é o tipo de conclusão que você tira dessa correlação. Agora, vamos para os nossos dados, né? Esses são os nossos dados aqui. Então, nós vamos calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Então, para fazer isso, você coloca igual, digita Pearson no Excel, clica 2 vezes aqui, ele pede 2 matrizes. A matriz 1 seria a sua primeira variável, ponto e vírgula. A matriz 2 é a sua segunda variável. E você fecha o parênteses e dá um Enter. Ele dá um valor negativo, então são variáveis antagônicas, né? Como é que eu sei que essas coisas são antagônicas? Bom, o valor já te dá isso, mas eu vou te mostrar de outra forma. Eu vou inserir isso na forma de uma curva de dispersão. Então, aqui com as legendas para ficar bem mais claro para você. E aí a gente pode trabalhar com isso, né? Aqui vai estar isso daqui, e eu vou pegar isso daqui. E aí quando essa curva estiver pronta, você vai poder apreciar melhor esses resultados. Então, nós temos esse gráfico aqui. Eu sei que você está vendo que para o ponto zero tem 3 pontos, é por causa disso, né? Eu tenho aqui esse paciente 0, 0, são 2, 3 pacientes com 0, né? Esse, vão dar esses valores, por isso que está assim. Agora eu vou aumentar o tamanho dessa fonte, porque para você apreciar isso num tamanho um pouco na sua tela. Então essa é a curva que nós temos para isso daí. Você vê que é uma tendência decrescente, né? Então significa que menor a infecção no trato urinário, seria isso para cá, maior é a função erétil. Né? E o contrário, né? Quanto menor a função erétil, maior a chance de ter infecção no trato urinário. Ou seja, esse tipo de correlação, para esses pontos, é muito fácil de você ver no gráfico, que é a correlação antagônica. Mas o índice de correlação de Pearson, ele já dá isso. E é bem forte isso. Tá vendo? É menos 0,89, é quase menos 1. Ou seja, eu sei que essa é uma correlação forte e verdadeira. Vamos então para nossa aula aqui. Então, esses são os pontos da curva que a gente obteve e o nosso coeficiente de correlação de Pearson é menos 8972. Então, conclusões, né, as possibilidades aí. Quanto maior o índice de infecção urinária, menor a função erétil.
Isso é verdade, né? Quanto maior foi esse índice, que são esses pontos aqui, menor a função erétil. Pode ver, à medida que a função erétil cai, a infecção urinária sobe, são antagônicos. E eu posso concluir o contrário também, que quanto menor o índice de infecção urinária, maior a função erétil, que são esses pontos aqui. Então, à medida que a função erétil ela melhora, o nível de infecção urinária, o índice cai. Então, por exemplo, para um índice de 2, eu tenho função urinária próximo de 14. Então, essas coisas funcionam assim, e isso não é muito difícil de você fazer. A minha recomendação aqui é sempre você faça o valor, não fique confiando só no número, olhe a curva. Né? Às vezes a curva não ajuda muito, eu reconheço isso, mas seria interessante você ter as duas coisas para que elas corroborem para a sua conclusão. Exercício 5. Krenner e Christensen estudaram pacientes diabéticos que tinham seguros de vidas pagos por 2 empregadores diferentes. Os do grupo 1 eram empregados da indústria automotiva, os do grupo 2, empregados de um hospital. No início do estudo, os pesquisadores realizaram um teste de Mann-Whitney para determinar se havia alguma diferença significativa no peso dos sujeitos entre os dois grupos. Com base nos dados coletados, podemos concluir se há diferença significativa para a variável analisada, alfa 005? Bom, para saber isso, nós temos que acessar socstatistics.com. Então eu vou clicar aqui e o navegador ele vai abrir essa página para nós. Lembrando que o teste de Mann-Whitney ele é um teste não paramétrico, certo? Então a gente está usando um teste não paramétrico. No SOX Statistics aqui, o que você... Então você vem no Calculators aqui, e aí você vai descendo nos calculadores e você vai encontrar aqui Mann-Whitney U-Test Calculator. Então você seleciona isso, tira a propaganda, e aí você vai para o Mann-Whitney U Calculator. Aqui são as duas amostras, né? Vamos agora para os nossos dados. Então eu tenho dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Então eu vou pegar os dados do grupo 1, que são os pesos dessas pessoas, e colocar no nosso calculador. É melhor tirar essa última linha que ele sempre acrescenta. Né? E vou pegar agora os valores do grupo 2. Sim, o grupo 1 ele não tem o mesmo número de sujeitos do grupo 2. Né? Então é possível fazer esse tipo de comparação. Não está incorreto não, está tudo bem. Ok, nós temos aí o valor para a amostra 2. O nível de significância que a gente vai escolher é sempre 0,05 e eu sempre escolho a forma mais conservadora possível, que é o bicaudal. Então vamos calcular o Whitney. Ele vai dizer que o foi 511,5 e ele vai mostrar todo o processo de cálculo que ele fez. Mas o que importa para nós é qual é o valor P. Aí ele fala que o valor P é 0,238. Logo, isso não é significativo, porque o nosso alfa é 0,05. Ou seja, não há diferença entre os grupos. Então, se nós voltarmos lá, né, ele queria saber se tinha diferença significativa nos pesos. Esses pesos eles estão em libras, né, não estão em quilos. Porque é um estudo estadunidense. E pelo que a gente viu pelo teste de Mann-Whitney, não tem diferença. O teste ele já fez todas aquelas contas que nós vimos na aula. Então é muito mais fácil simplesmente aplicar o teste aqui. Então acho que com isso a gente está resolvido em relação à questão 5, exercício 5. Exercício 6. A carga viral de HIV-1 é um fator de risco conhecido para a transmissão sexual do HIV. Pessoas com cargas virais maiores de HIV-1 têm probabilidade significativamente maior de transmitir o vírus para seus parceiros não infectados. Isso é bem lógico. Thomas Quinn e colaboradores estudaram essa questão medindo a quantidade de RNA de HIV-1 detectada no soro sanguíneo. Então, como é que eu sei que a pessoa ela transmite mais? Eu vejo a quantidade de vírus, né? Então, o vírus é de RNA, então eu vou medir esse RNA. Os dados da planilha Excel, essa planilha que vocês têm aí,
representam os níveis de RNA de HIV-1 no grupo cujos parceiros tornaram-se soropositivos, significando que um parceiro não infectado inicialmente se tornou HIV positivo durante o desenvolvimento do estudo. Encontra a média, a mediana, o desvio padrão e os percentis de 25% e 75%, o primeiro e o terceiro quartil, dessas concentrações e faça um box plot dos dados. Esses dados parecem ter sido tomados de uma distribuição normalmente distribuída, porque sim, por que não? Nessa hora, o que você precisa é o seguinte, você precisa acessar você precisa acessar o link do slide desse slide aqui, o Stats Journal. Esse link aqui é o que tem aquele primeiro link que a gente usou lá, que resolveu todos os nossos problemas. Então a gente vai retornar para ele aqui. Ser carregado. E aí você quer analisar os dados de uma variável. Então você clica aqui, aceita esses cookies todos. E aí entre os seus dados, nós vamos para a planilha, exercício 6. Aqui tem as cópias de RNA por ml, né? Que eles mediram para saber se a pessoa era infectiva ou não. E agora você introduz os dados aqui. Não tem nenhuma bolinha, nem quadradinho. Tira essa linha adicional. Analyze My Data. Então vamos pressionar esse botão. E ele vai dar todas as coisas, né? Se você olhar aqui, ó, ele vai dar a soma de todos os valores, o valor maior, o valor menor, o número de dados, são 21, a média, 24.145,67, a mediana e a moda. Aqui eu não sei o que aconteceu, ele não conseguiu calcular a mediana, porque provavelmente eu não sei exatamente o que aconteceu com o programa aqui. Mas ele te dá o desvio padrão da amostra e ele dá os quartis, o 25º e o 75º. Então, se a gente voltar para o exercício, então vamos retornar para a pergunta, né? Exercício 6 aqui. Ele pede para você, ele pede a média, a mediana e o desvio padrão, 25º e 75º quartil. Né? A média ele deu, o desvio padrão sim, o 25º e 75º quartil ele também deu aqui. Essa mediana que não ficou muito boa, né? Bom, se você tem dificuldade de encontrar a mediana aqui, você pode procurar e determinar isso no próprio Excel. Então, mediana, vamos deixar isso daqui em negrito, aí igual, aí a gente vai querer uma função matemática, né? Aí, aqui, med, aí você dá OK, e você seleciona, clicando nessa primeira caixinha aqui, os números que você quer calcular a mediana. Então nós vamos para valores do nosso RNA. E já está selecionado, quando você dá o Enter aqui, ele já te dá a mediana, está aí, 13.663. Todos os outros valores você tira também no Excel, a média, o quartil. Eu só usei outro software lá para ilustrar para você que tem softwares que retornam tudo. Inclusive, uma das coisas que foi solicitadas lá, que é o Boxplot. Ele tem alguns outliers estranhos aqui, eu não sei exatamente se o software está muito bem, obrigado. Mas ele fez esse Boxplot aqui para você e você já tem uma ideia se isso é uma distribuição normal ou não, né? Ele vai dizer que se você tem uma distribuição normal, você tem que ter 68% dos dados entre -2 e 50, né? Pelo histograma a gente não consegue ver isso e provavelmente essa distribuição não é uma distribuição, parece não ser uma distribuição normal. Outra forma de fazer é você plotar o score Z. Então isso você pode fazer no Google Planilhas, você calcula, né, o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Vai dar os valores do score Z, você desenha um histograma e com esse histograma você avalia. Sem dúvida,
Existem testes para determinar se é normal ou não, mas isso daí a gente não ensinou na disciplina, não era o nosso objetivo. Aparentemente, isso não é uma curva normal, né? Ele compara, inclusive, a curva do que a gente tem com uma curva normal. E ele fala assim, distribuições normais têm curtose próximo de zero, a nossa 0,268. Então, ela provavelmente não é uma distribuição normal. Esse foi o exercício 6. Exercício 7. Muitas mulheres na menopausa têm que decidir se querem fazer a terapia de reposição hormonal ou não. Benefícios da reposição hormonal incluem a diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Opa, você viu, né? Tem um problema aqui, então vou corrigir exatamente enquanto as coisas estão na sua frente. Perdoe-me por esse problema. E osteoporose. Entretanto, a terapia de reposição hormonal tem sido também associada a um risco aumentado de câncer de mama e câncer endometrial. Francine Grothstein e colaboradores investigaram a relação entre a terapia de reposição hormonal e a mortalidade geral em um grande grupo de mulheres em pós-menopausa. As mulheres utilizadas nesse estudo foram selecionadas de uma amostra de enfermeiras registradas, participantes do Nurses Health Study. Esse estudo prospectivo tem acompanhado o estado de saúde de um grande grupo de enfermeiras registradas desde 1976, atualizando as informações a cada 2 anos. As mulheres tornaram-se elegíveis para o estudo de Grothstein quando estavam entrando na menopausa e foram incluídas desde que não tivessem história registrada de doença cardiovascular ou câncer no questionário original de 1976. Com base nos dados da tabela abaixo, há qualquer evidência de que o risco de morte difere em mulheres identificadas como atualmente utilizando a terapia de reposição hormonal? Bom, isso daqui é um estudo tipo caso controle, certo? Então, aqui são as falecidas, né, que é as que têm a condição, esse seria o nosso caso, e aqui são as vivas, que são o nosso controle. E aqui, o que pode ter causado a condição? Utilizar a reposição hormonal, e o que pode não ter causado, não utilizou a reposição hormonal. Lembrando que a gente acabou de ver minutos atrás, né, eu posso atribuir que isso daqui é exatamente essa distribuição, o A, o B, o C e o D. Com isso, eu posso calcular o odds ratio, dividindo A por B, dividido por C por D. Isso vai dar 574 dividido por 843, dividido por 2051, dividido por 17,520. Esse valor é 0,578. Qual a conclusão que você tem? O risco é de 0,578 menor, né? Então, significa que a pessoa, porque o risco da pessoa ter é pelo menos um, certo? Então, 0,578 seria o risco que a pessoa tem de desenvolver a doença, de falecer, né? Por causa da reposição hormonal. E então o risco é muito baixo. Não podemos dizer que a reposição, por causa desse resultado, né, que a reposição hormonal ela tem um valor significativo de aumentar as chances de acontecer isso, porque aumenta muito pouco. Na verdade, ele até diminui o risco, certo? Porque é menor que 1. Então, acima de 1, você teria coisas que... Então, por exemplo, se fosse 4, então eu diria que o risco é 4 vezes mais provável. Mas abaixo de 1 significa que eu tenho um risco de, na verdade, 2 vezes menos chance de desenvolver, de falecer usando, né, por câncer, fazendo reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, segundo esse estudo, é segura. 8. Para determinar se a descendência de pais com diabetes tipo 2 tem ou não níveis anormais de glicose comparada com a descendência de pais sem história de diabetes tipo 2, Gerald Berenson e colaboradores coletaram dados sobre se esses descendentes têm níveis de colesterol diferentes.
Os dados para os seguintes sujeitos são mostrados na tabela abaixo, que também está no Google Planilhas ou no na nossa planilha Excel, né? Faça um gráfico boxplot desses dados. Esses dados são consistentes com a hipótese de que esses descendentes diferem em nível de colesterol. Esse vai ser fácil de fazer. Então a gente vem aqui, esses são os dados aqui com os níveis de colesterol dos pacientes. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui a primeira amostra e eu vou usar esse site aqui, que o Your Statistics Journal. Eu quero comparar duas médias, certo? Quando a gente vai comparar duas médias que são independentes, eu uso o teste T para amostras independentes. Então, vou colocar a primeira amostra aqui, é bom tirar essa linha final. Volto à planilha Excel. A segunda amostra eu colo aqui, tiro essa linha final e peço para ele analisar os dados. Várias coisas vão ser calculadas, né? Média, mediana, os quartis, etc. e tal. Mas vamos para aquilo que nós queremos, né? Queremos o boxplot, tá aqui. E aqui você vê, né, a distância entre as medianas, né? Desse ponto para esse ponto aqui, indicado no boxplot. Mas a pergunta é, isso é diferente ou isso não é diferente? Então aqui ele vai dar os testes de hipótese, né, para o teste T. Então, o teste T, para a hipótese que a amostra 1 é igual à amostra 2, isso é o H0, certo? As amostras são diferentes. Ele deu um p-valor de 0,155. O que significa isso? Ele fala que eu não posso rejeitar para alfa 0,05. Eu só conseguiria rejeitar o H0, que as coisas são iguais, se eu tivesse um valor menor que 0,05. Logo, como eu não tenho isso, eu não consigo rejeitar H0. Né? Então, o meu p-valor ele não é menor que o meu alfa. Então, devido ao fato, né, ele fala assim, né, porque o p-valor é maior que alfa, não posso rejeitar H0. Essas duas amostras não são diferentes. Então, o que eu tenho aqui, né, crianças com descendência com pai diabético e sem pai diabético, o nível de colesterol não está correlacionado com a ascendência, né, com os pais. Então, esses dados são consistentes com a hipótese de que esses descendentes diferem em nível de colesterol? Não. A descendência não afeta o nível de colesterol desses pacientes, dessas crianças. Exercício 9. Esse exercício 9 tem a ver com coisas que o pessoal usa em biologia do envelhecimento. É possível estudar o envelhecimento em organismos muito simples, como a levedura Saccharomyces cerevisiae. Isso é uma imagem da levedura Saccharomyces cerevisiae no microscópio eletrônico. Aqui você vê que essa levedura ela se reproduz por brotamentos. Toda vez que faz um broto, forma essa cicatriz. Então, se você conta o número de cicatrizes, você tem a idade replicativa dessas células, né? Quanto que essas células conseguiram se reproduzir. Como é que se estuda o envelhecimento de Saccharomyces cerevisiae? Um dos jeitos é esse, contar o número de cicatrizes. Mas como ela é uma estrutura tridimensional, né, é um pouco difícil, você teria que virar a célula. Ainda assim é possível com certos tipos de microscópio adequado. Mas tem um jeito mais simples, que é você acompanhar o envelhecimento delas com o tempo. Então, envelhecimento replicativo. A célula que está brotando eu vou chamar de célula-mãe. Então, o que faço? Aguardo a célula produzir uma célula-filha, esse D, né, M é de mother em inglês, e D é daughter, em inglês também, a filha. E quando ela produz o broto, eu separo. Aí passa um tempo, ela produz mais um broto, eu separo e anoto uma planilha. Olha, já produziu o segundo broto. Após mais um tempo, anoto na planilha, ela produziu o terceiro broto. E faço isso até que ela vai produzir o último broto e não se dividir mais. Isso é feito em um microscópio com um micromanipulador, então eu coloco as células aqui e eu consigo separar as células filhas das células mães. Como que é o experimento? No microscópio, o que você vê
nesse microscópio, você vê as células assim. Aqui você vê a célula mãe e a célula filha brotando, né? O broto é sempre menor que a mãe, então é muito fácil de separar uma da outra. Inicialmente eu vou alinhar um número X de células, então pode ser 100, 50, né? E aqui no caso eu coloquei só 5. Então, assumindo que todas, né, todos esses brotos, né, eu vou pegar 50 brotos, células que acabaram de nascer, nunca puseram nenhum broto, e alinhar aqui. Então a viabilidade delas é 100%, todas estão vivas. Né? Passa um tempo, algumas células irão brotar e outras não, essa em vermelho não brota mais. Né? Então o que é isso? Na minha primeira geração, os primeiros brotos, né, eu só tenho agora 80% de células viáveis. Se eu acompanhar mais um brotamento, você vê que na segunda geração aqui eu já tenho essa célula continua não brotando, essa parou de brotar e o número de células viáveis, ou seja, o número de células que ainda brotam, 60%. E assim sucessivamente, até que eu chego uma hora que todas as células pararam de brotar e o percentual de minhas células viáveis chegou a zero. Se eu fizer um gráfico de geração no eixo X contra a fração de células viáveis no eixo Y, eu obtenho isso aqui. Isso aqui particularmente é o trabalho feito com duas células, essa célula WT e essa célula TF2. Então você vê que aqui seria a curva em que mostra a minha população de células brotando ao longo do tempo. Então você vê que para a célula WT, após mais ou menos umas 7 gerações, eu tenho cada vez menos células brotando, até que eu chego a isso daqui. Esse ponto em que as células param de brotar totalmente, a gente chama de longevidade máxima. A 50%, a metade do valor máximo, né, eu tenho que chamar de longevidade média, que para essa célula aqui deve ser alguma coisa em torno de 27 gerações. E aí eu tenho a curva TF2, que ela é muito parecida com WT. Então, quem estuda envelhecimento com levedura tem que responder a seguinte pergunta. TF2 é diferente de WT, né? Aqui, só de inspeção, você acredita que não. As curvas estão meio uma em cima da outra, né? Ok, a longevidade máxima tem uma diferencinha aqui, mas a longevidade média parece que elas bateram no mesmo lugar. Como testar isso, né? Enfim. E olha esse outro ensaio aqui. Aqui eu tenho uma diferença, né? A longevidade máxima do TF9 é bem maior que o do selvagem e parece que a longevidade média deles é meio igual, né? Então, é muito difícil. Na longevidade média eu não estou conseguindo diferenciar, na longevidade máxima parece que sim. Como que eu testo essas coisas? Eu testo usando o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Então, a primeira coisa que a gente faz para analisar esse tipo de coisa é fazer a seguinte pergunta, né? Os grupos estão em distribuição normal? Então vamos lá na nossa planilha Excel. Aqui está o exercício 9. Né? Então vamos fazer para um deles. Aqui. Vou para analisar uma única variável, entrar os dados aqui, tira essa linha final e pede para analisar. E ele vai fazer o cálculo para nós. Então, quando você vê isso, ele compara com a distribuição normal. A curtose da distribuição normal é 0. Isso aqui deu menos 1,590. Então, de fato, ele não é. Né? O próprio histograma dos pontos já mostra que não é. E isso vai acontecer em todos os outros. Eu vou fazer, então eu fiz para o WT, e eu vou fazer para o TF9 agora, que era aquele que a gente viu lá, né? A gente olhou o TF12 e o TF9. Vou dar uma olhada no TF9 para ver se a gente tem um resultado parecido ou não. Então, analisar uma única variável, entre os dados, tira essa linha adicional aqui, e Analyze My Data. E aí você vê que o histograma já não é, né? E a curtose também é negativa, não é o que ele fala. Normal distributions have a kurtose close to zero. Distribuição normal tem kurtose próxima a zero, então não é normal. Por isso que a gente vai usar o teste Mann-Whitney.
porque não é possível comparar essas coisas com distribuição normal. Então ele pede, olha, calcule, já que não é normal, calcule o p-valor de y-type versus TF2 e WT versus TF9 usando o teste U de Mann-Whitney. Vamos calcular isso. A gente vai aqui para os dados. Eu vou selecionar de novo os dados do WT, Ctrl C, e agora nós vamos para cá, para o Social Statistics Calculators, que é um outro link que a gente usa bastante, né, na disciplina. Mann-Whitney U Calculator, tira o comercial aqui, Mann-Whitney Calculator. Então você vai colocar a amostra WT e você também irá colocar TF2, que é o primeiro par que será comparado. Lembra, esse é aquele que um era muito parecido com o outro. Esse vai dar alguma coisa aqui, alguma diferença para nós. Nível de significância estatística 005. E eu sempre faço bicaudal, porque a gente sempre quer testes mais rigorosos, né? Calcule o U, ele calculou aqui o U 1409,5. E aí para todos esses níveis que a gente falou. E ele diz que o valor P é 0,22246. Como o p-valor é maior que o meu ponto crítico, né, P maior que 0,05, então o resultado não é significativo. Conclusão, a curva 2 não é diferente da curva Y-type. Então isso que você via aqui, deixa eu retornar, né? Isso que você via aqui, que eles pareciam ser iguais, é verdade, eles são iguais, né, totalmente iguais, pelo teste de Mann-Whitney. Vamos fazer a mesma comparação. Agora eu vou pegar o valor do TF9. Então, a WT versus TF9. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou retornar aqui. Tomara que ele aceite isso. Não sei se o programa vai ser bonzinho comigo. Não aceitou. Então, tudo bem, eu vou pôr o TF aqui. Queria poupar para não ter que digitar o WT, mas nós vamos ter que colar. Então vamos lá, WT, Ctrl C, você digita o WT aqui e vamos pedir o valor de U para o teste de Mann-Whitney, com 0,05 do valor crítico bicaudal. Calcule U. Ele calculou o U, tem esse valor, 2017,5, e ele, para esses parâmetros, ele diz que o p-valor é 0,87288. Quando você olha para cá, tem a percepção que na longevidade máxima, eles têm alguma diferença, sem dúvida, eu vejo isso, né? Imagina, um terminou com, sei lá, 52, outro 70. Isso é verdadeiro. Mas a pergunta é se a média dessa curva, né, se a gente compara médias, né, são diferentes. E pelo teste de Mann-Whitney, o que a gente vê que não, porque o p-valor deu 0,8. Como esse p ele é maior que 0,05, que é o valor crítico, então as amostras são iguais. Então nós determinamos se os grupos estão em distribuição normal, calculamos o p-valor de Mann-Whitney e verificamos que não tem nenhuma diferença entre WT e TF2 e WT versus TF9. Então, com isso, essa aula de exercícios ela foi útil para você rever conceitos sobre odds ratio, teste de Mann-Whitney, média, mediana, desvio padrão, aprender a usar box plot, eu espero que isso possa ser útil para você estudar para a nossa prova. Então, concluo aqui a aula de exercícios da disciplina ACH 8612, Bioestatística
para Gerontologia, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.